Aranauã, Axé, Motumbá, Macuiú, Colofé, salve, salve, saravá. É com imensa alegria que estamos novamente retornando ao convívio de todas as nossas amigas e amigos pelas redes sociais. Antes de iniciarmos nossa conversa semanal, queremos deixar aqui claro que todos os filhos e filhas espirituais de Mãe Maria Elise Rivas, sacerdotes e sacerdotisas ligados à Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, estão fazendo esse projeto de enfrentamento ao coronavírus, trazendo mensagens até vocês que possam renovar a esperança, que possam fortalecer o bom ânimo e assim passarmos um pouquinho mais tranquilos por esse período de isolamento social. Iniciando o nosso bate-papo, é importante que vocês tenham em mente que a pandemia não acabou. Aqui em Petrópolis estão flexibilizando o comércio e outras atividades profissionais, facilitando as compras na famosa Rua Teresa. Eu não sou contra a economia, muito pelo contrário, nós dependemos, né? Eu sou contra esse foco exagerado no lucro. Acredito que nós tenhamos que estruturar uma outra maneira, um outro modo econômico, porque esse já está falido, já se mostrou falido, né? Aumenta cada vez mais a diferença entre os ricos e os pobres, joga a classe média cada vez mais para baixo, tem o seu foco principal no lucro e no capital, e nós sabemos que isso aí já não é possível mais, né? Então, é importante que a gente tenha uma outra visão de desenvolvimento das capacidades humanas, o desenvolvimento do potencial humano, né? Sem isso não pode haver crescimento. Sem o desenvolvimento do potencial humano não há crescimento possível. Cada vez mais nós temos um foco no lucro, cada vez mais nós temos um foco no capital, em detrimento do humano, em detrimento da pessoa humana, em detrimento daquilo que nós trazemos melhor dentro de nós. Bom, mas eu gostaria de falar hoje da importância da fala, da importância do verbo, né? De como nós conseguimos chegar às mentes e aos corações de vocês com as palavras, né? Sejam poesias, poemas, sejam aquelas pequenas historietas que nós sempre trazemos para vocês, seja através da música cantada, nós sempre é possível, melhor dizendo, chegar às mentes e corações de todas e todos através da palavra, né? E para isso, eu gostaria de ilustrar o poder da palavra, o poder do atingimento do verbo, né? Porque um verbo ele tem a ver com ação, partir, né? Chorar, cantar, viver, crescer, tudo isso são ações, né? Então o verbo tem a ver com ação. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? O poder da palavra, o como a palavra pode edificar e o como a palavra pode destruir. Vamos lá? Trago a vocês um Itam, uma historieta, e vou buscar naquele nosso livro já conhecido, né, Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi, a história para hoje. Orumilá recebe de Obatalá o cargo de Babalaú, o pai do mistério. Fazia muito tempo que Obatalá admirava a inteligência de Orumilá. Em mais de uma ocasião, Obatalá pensou em entregar a Orumilá o governo do mundo. Pensou em entregar a Orumilá o governo dos segredos,
os segredos que governam o mundo e a vida dos homens. Mas quando refletia sobre o assunto, acabava desistindo. Orumilá, apesar da seriedade de seus atos, era muito jovem para a missão tão importante. Mas um dia, o Batalá quis saber se Orumilá era realmente tão capaz quanto aparentava e lhe ordenou que preparasse a melhor comida que pudesse ser feita. Orumilá preparou uma língua de touro e o Batalá comeu com prazer. O Batalá então perguntou a Orumilá por qual razão a língua era a melhor comida que havia. Orumilá respondeu: com a língua se concede axé, se ponderam as coisas, se proclama a virtude, se exaltam as obras, e com seu uso os homens chegam à vitória. Após algum tempo, dias se passaram, o Batalá pediu a Orumilá para preparar a pior comida que houvesse. Orumilá lhe preparou a mesma iguaria, preparou língua de touro. Surpreso, o Batalá lhe perguntou como era possível que a melhor comida que havia fosse agora a pior. Orumilá respondeu: porque com a língua os homens se vendem e se perdem. Com a língua se caluniam as pessoas, se destrói a boa reputação e se cometem as mais repudiáveis vilezas. O Batalá ficou maravilhado com a inteligência e precocidade de Orumilá. Entregou a Orumilá nesse momento o governo dos segredos. Orumilá foi nomeado Babalaô, palavra que na língua dos orixás quer dizer pai do segredo. Orumilá foi o primeiro Babalaô. Assim, com essa historieta, eu quero dizer para vocês o quanto é importante o que se fala, o que se diz, pois a palavra atirada, a palavra falada, é como flecha, não tem retorno. Vejam o quanto mal essas fake news estão fazendo à nossa sociedade. Quanto ódio foi plantado, quanta discórdia, quanta mentira. E a nossa sociedade foi levada de roldão por essas fake news, por uma língua nefasta, por uma mentira plantada. Aliás, foram várias as mentiras e ainda continuam a ser veiculadas. Como nós sofremos com a pior comida que se poderia dar ao ser humano: a língua. Estamos chegando próximo aí de um processo de eleição, não é verdade? Quantas e quantas mentiras serão ditas? Quantas e quantas promessas vazias serão feitas? Quanto ainda seremos submetidos a mentiras e a um alimento ruim para as nossas mentes e os nossos corações? Se você puder, fique em casa. A pandemia não acabou. As mortes se avolumam em nossa cidade. Estamos ainda vivenciando um processo muito grave de uma doença que ainda não tem cura, que ainda não tem vacina e que os tratamentos ainda não são totalmente eficazes.
Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez as pessoas que estão colaborando com a nossa campanha de solidariedade, nos auxiliando na montagem e na compra de cestas básicas que são distribuídas hoje já para 25 famílias. Atingimos aqui em Petrópolis 25 famílias, com parceiros que têm também feito essa distribuição. Isso tem sido de uma alegria, de um contentamento enorme para todos nós. Quero agradecer aos meus filhos e filhas que têm colaborado semanalmente com essa campanha. Acho que se não fosse por eles, a gente não teria atingido esse número de 25 famílias. Isso é uma alegria enorme, poder auxiliar aquele que tem fome. Volto a dizer, não é caridade, é solidariedade. Porque com eles aprendemos também o valor da comida na mesa, o valor da gratidão e o valor dos irmãos e irmãs em Oxalá. Desejo a todas e todos que não lhes falte o pão na mesa, nem o vinho na taça. Que não lhes falte o alimento para o corpo, mas muito menos lhes falte o alimento para o espírito. Que os poderosos orixás possam nos abençoar e nos guardar hoje e sempre. Recebam nosso abraço sincero e amigo e até a próxima semana, quando poderemos conversar um pouquinho mais. Um abraço sincero e amigo a todos vocês. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Axé!